Falar de arte e educação não faz sentido sem falar de Ana May Barbosa, uma pioneira que lançou o livro Arte e Educação no Brasil. E o que Ana May fala? Que a arte não pode ser apenas mais um adorno no currículo escolar. Ela precisa fazer parte do processo educacional. Qual é a função da arte na escola? Qual é a função da arte na educação? Não é o menino e a menina aprender a fazer um desenho. Não é o menino e a menina fazer uma peça de teatro. É isso também. Mas é antes o desenvolvimento de algumas habilidades e competências da imaginação, da criatividade, relacionado ao relacionar-se com o mundo de uma forma imagética. E aí a função da arte é juntar também as outras disciplinas. É juntar os outros conhecimentos, seja o conhecimento científico, seja o conhecimento de uma outra linguagem, para adentrar na experiência do que é conhecer um objeto, do que é conhecer um mundo, do que é interpretar esse mundo. Então, a função da arte seria a gente entender que é necessário não apenas reproduzir as imagens, mas criticá-las, interpretá-las e recriá-las. E esse é o ponto que a professora Ana May Barbosa toca. A arte, ela vai ser, digamos, a semente do conhecimento. Então, é muito complicado quando dizem a arte é só mais uma disciplina. Não, não é só mais uma disciplina. Se educa através da arte. Então, para eu ter uma experiência de educação do século XXI, uma experiência de uma escola aberta às diversas linguagens, uma experiência de uma escola que também tem que dialogar com as tecnologias, com a inovação, eu preciso inserir a arte no processo. A arte é uma ferramenta, ela faz parte de um processo de potencialização do indivíduo. Se naquele processo ele vai criar uma pintura ou ele vai criar uma invenção, a arte vai estar presente. Assim como o Da Vinci, nas suas obras, que juntava ciência e arte. Então, essa é a função da arte na escola. Essa é a função de juntar educação e arte. E aí a Ana May traz, lá pela década de 80 e 90, um debate de como educar com arte. Ela traz um conceito chamado abordagem triangular. E nessa abordagem é necessário o professor, a professora de arte, contextualizar, se apropriar e produzir. Então, nessa triangulação, você contextualiza, você se apropria e você produz. Não necessariamente numa ordem hierárquica, mas numa ordem do fazer. Cada experiência da sala de aula pode trazer esses pontos de formas distintas. Então, se eu pegar um quadro do Portinari, ao invés de eu pegar primeiro um quadro do Portinari e falar, olha, o Portinari foi um importante pintor brasileiro, eu posso começar provocando o que essa obra do Portinari traz para você, estudante, da sua vivência. Você já viu essa obra em algum lugar? E a partir dessa apropriação eu posso contextualizar aquela obra e eu posso pedir para ele que ele recrie um Portinari à maneira dele. Mas eu também posso inverter, eu posso começar pela história e depois fazer o inverso. É uma metodologia que dá liberdade ao professor, que dá liberdade, inclusive, que o artista precisa ter. A Ana May também defende que o professor precisa ser artista. Eu, enquanto educador, sempre defendi um professor parangolé. O que significa isso? Parangolé é uma obra do Hélio de Sica, né, onde ele usou os corpos e tecidos como uma pintura viva. E o professor ele faz um parangolé na sala de aula, ele junta tecidos diferentes, conhecimentos diferentes, para fazer uma obra viva. A sala de aula precisa ser uma obra de arte. E dentro dessa metodologia, a gente pretende debater isso. E não só debater, recriar, experimentar, dar margem ao erro. Porque sem o erro não há inovação. Sem inovação não há ciência e não há arte. Então, o foco principal nosso aqui é dizer para você, educador, educadora, e dizer para você também, profissional de qualquer área, ou dizer para você apenas o cidadão, a arte, ela recria a vida e a educação faz parte do processo artístico. E que se educa com arte e não sem ela. Nós não podemos abandonar. Assim como se faz ciência com arte, não sem ela. É um pouco isso que a gente
está abordando nessa exposição. E como diz Paulo Leminski, né? O barro toma a forma que você quiser, você nem sabe, está fazendo o que o barro quer.